Pastor Salomão da Paz. Capítulo 2 do livro de Êxodo. Versículo 2 diz assim: os irmãos acharam? Êxodo capítulo 2, versículo 2 diz assim: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Somente este versículo. Diga assim para o seu irmão: decisões que mudam destino. Decisões que mudam destino. Esse texto é um texto em que fala exatamente do nascimento de Moisés e como a sua mamãe toma uma decisão. E não foi uma decisão fácil. Havia uma ordem para que todas as crianças que nascessem hebreia fossem tomadas e essas crianças fossem executadas, porque o diabo tinha colocado no coração de Faraó em que pudesse assim fazer, e eu sei que quando isso ocorre com pretensão de reduzir os partos que eram de diferenciado, porque as mulheres que estavam grávidas, as hebreias, elas tinham seus filhos de forma de parto natural, e havia um propósito em reduzir a população egípcia. Faraó ficou preocupado com o crescimento do povo de Deus. E nós sabemos que nós estamos vivendo também um tempo em que as trevas estão preocupadas com o crescimento do povo de Deus. Estamos vivendo um tempo em que, de uma forma muito obscura, as mudanças das leis e aquilo que se estabelece nos últimos anos e tem sido estabelecido, sempre tem sido com o propósito de frustrar a obra de Deus. Porque a obra de Deus é perfeita, as coisas de Deus é diferente das coisas do homem. E ninguém pode impedir a ação de Deus, ninguém pode impedir a manifestação de Deus. E Deus levanta pessoas com estratégias para poder estar fazendo algumas coisas, porque o propósito de Deus nessas estratégias estaria Ele fazendo preservar o teu plano, para que os planos não pudessem, conforme está escrito, que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus estabelece no coração da sua mamãe, a mamãe de Moisés, um propósito de poder colocar a sua criança sobre o rio, e colocando-a sobre o rio, ela faz um cesto, e ela coloca naquele cesto betume para que pudesse calafetando, o betume impedisse que a água entrasse no cesto. O propósito daquela mamãe era que aquela criança sobrevivesse ao longo do rio Nilo, mas eu vejo neste propósito, irmãos, uma fé sobrenatural. Eu vejo neste propósito uma visão daquilo que seria possível mudar a circunstância. E quando nós paramos para pensar um pouco nisso, de que as nossas tomadas de decisões, elas mudam circunstâncias, nós precisamos entender que as nossas tomadas de decisões, elas precisam estar pautadas na palavra de Deus. Elas precisam estar pautadas por fé, elas precisam estar sendo firmadas naquilo que nós cremos e depositada totalmente a nossa confiança em Deus. E nesse texto a gente vê que esta mulher, ela tem algo de especial no seu coração. Ela tem uma certeza de que aquela criança estaria passando por um momento de transição sobre o leito, e que alguém estaria pegando aquela criança. Tanto é que ela coloca betume. Ela não estaria fazendo isso com uma missão suicida, mas ela estaria preparando todo o aconchego naquele cesto, para que aquela criança pudesse ser colocada naquele rio. E por certo, Deus estaria estabelecendo neste trânsito em que este rio estaria levando esta criança sobre os propósitos que Ele tinha estabelecido através desta família. Diga assim: Deus tem um propósito estabelecido sobre a sua família. Irmãos, o diabo vai tentar de todas as formas impedir a ação de Deus na sua casa. O diabo vai tentar de todas as formas mudar o curso daquilo que Deus quer fazer sobre nossas vidas.
Mas quando nós olhamos para a palavra e nós confiamos naquilo que está escrito na sua palavra, nós vivemos como esta mulher viveu, expectativas de mão de Deus favorável, expectativa de socorro de Deus no tempo da angústia. E esta mulher, por certo, viveu momentos de angústia, porque de colocar o seu filho sobre o leito era uma tomada de decisão muito difícil. Tirando o seu filho do seu peito, tirando o seu filho ali de todos os seus cuidados e colocando-a sobre os cuidados de Deus. Esta criança estava sendo colocada sobre os cuidados de Deus. E eu quero levar você nesta noite a pensar nisto, sobre você viver também com essa convicção de que existem decisões que mudam destinos. Existe tomada de decisões que nós fazemos, irmãos, que vão mudar o curso, quem sabe, de algumas pessoas, não somente a nossa, mas de algumas famílias que Deus tem como propósito para abençoar. De algumas famílias que Deus tem como propósito para libertar. De algumas famílias que Deus tem como propósito de unir, mas também de algumas causas que poderão ser causas que você como mãe, você como pai, terá por certo algumas aflições. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê e imagina no trajetório deste menino que, ao ser tomado, ao ser recebido pela filha de Faraó, e ele é educado diante da ciência, de todo o conhecimento egípcio. Deus estabelece nesta formação um plano estratégico para a vida deste menino. Como Deus estabelece, irmãos, um plano estratégico na formação do seu filho, na formação da tua casa, se você estiver vivendo conforme um propósito de Deus. Por isso, as suas tomadas de decisões, elas poderão mudar o destino, não somente da sua vida, mas também de muitas pessoas. A mãe de Moisés tomou essa decisão, que colocou o seu filho em um caminho inesperado, mas que fez parte de um plano de Deus para a libertação do povo de Israel. Era um caminho inesperado, ela não sabia o que poderia acontecer, mas ela confiou nos cuidados de Deus. Irmãos, nós muitas das vezes não sabemos o que está para acontecer, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas nós precisamos colocar um amanhã sob os cuidados de Deus. Nós precisamos colocar a vida dos nossos filhos sob os cuidados de Deus. Nós precisamos colocar a nossa casa sob os cuidados de Deus. Então, quando eu posso pensar, irmãos, nesse sentido de que as decisões, elas podem mudar destino, eu consigo enxergar que é preciso que Deus possa estar chamando aqueles que estão realmente em movimento. É possível que Deus possa estar chamando aqueles que estão fazendo alguma coisa. Porque, irmãos, quando nós não fazemos nada, ficamos esperando tudo que a sorte, como alguns dizem, deixa que a sorte resolva, deixa que a situação ela possa ser favorável de acordo com o vento. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nós precisamos tomar algumas decisões. Mas as nossas decisões, elas precisam ser orientadas por Deus. Assim quanto a gente imagina, irmãos, que quando o próprio Jesus estava fazendo a sua seletiva, e que ao chamar os apóstolos, aqueles que estavam ali, eles tiveram que tomar uma decisão. Na seletiva do Senhor Jesus, quando foi o encontro daqueles homens que estavam ali, limpando as suas redes, e ali a gente vê que Tiago estava ali, João estava ali, e a palavra de Deus nos mostra, irmão, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, que Jesus disse assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, esse versículo nos diz que Jesus chamou estes homens, porque Jesus viu que esses homens estavam ocupados, e eles estavam ocupados fazendo alguma coisa que era um pouco semelhante daquilo que o Senhor queria que eles fizessem. E às vezes, irmãos, a gente observa que as nossas aptidões, elas são inclinadas para o louvor da glória de Deus, quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus vai nos dando aptidões, e nós precisamos entender que as nossas aptidões, elas são inclinadas por um propósito. Existe um tempo de maturação que nós passamos desse processo na vida, e esse tempo é para que todas as coisas possam cooperarem para a glória de Deus, como foi na vida desses homens. Esse versículo nos diz, irmãos, que o chamado de Jesus aos seus discípulos foi para que eles deixassem tudo para trás e o seguissem. Jesus olhou para aqueles homens
E quando olhou, percebeu que aqueles homens estavam ocupados e eles estavam lavando as redes. Eles estavam ali porque eles eram pescadores. E Jesus disse para aqueles homens que, da agora em diante, eles seriam pescadores de almas. Eles não estariam mais pegando peixes, mas estariam agora pregando o evangelho, tirando as pessoas do mundo e trazendo para o reino da sua maravilhosa luz. Então, irmãos, quando a gente vê isso no relato bíblico, quando Jesus chama Tiago e João, filho de Zebedeu, para que o seguissem, ele estava ali no barco, ele deixou o seu pai, ele deixou os seus irmãos, ele deixou a sua família, eles deixaram ali para seguir Jesus. Irmãos, quantos estão dispostos a deixarem tudo para seguir Jesus? Em Mateus capítulo 4, versículo 19 a 20, disse Jesus: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Irmãos, deixar tudo para trás requer, irmãos, estar disposto realmente a vivenciar um novo tempo na presença do Senhor. É exatamente uma tomada de decisão de mudar o destino, não somente das nossas vidas, mas também daqueles que dependem de nós, para ouvir a palavra do Senhor. E nesse texto a gente percebe que Jesus faz isto ao chamá-lo, conforme o chamado de Deus também na vida de Moisés. A sua mamãe estava vivendo essa experiência, de poder reconhecer que aquele filho não pertencia a ela, de poder ver que aquele filho estaria colocando sob as mãos, sob os cuidados do Senhor, colocando ele sobre o rio, mas ela preparou aquele cesto com cuidado. Ela pegou o betume, ela calafetou, ela fez de uma forma para que não entrasse água, porque a preocupação da mamãe era que aquela criança tivesse o melhor dentro daquele cesto. E Deus, da mesma forma, meus irmãos, está querendo que você esteja vivenciando o melhor dentro do cesto de Deus. Que o cesto de Deus, eu posso prefigurar nesta hora, é a casa de Deus, é o lugar dos cuidados, e nós estamos neste curso da vida sendo levado até o momento em que vamos ser encontrados com o Senhor. Enquanto estamos aqui, irmãos, estamos provando da sua graça. Em segundo lugar, a graça nos guia ao propósito quando nós estamos em movimento. Quando nós estamos em movimento, a graça nos guia a um propósito. Por isso que Paulo, muitas das vezes, estava passando por momentos de sofrimento, de angústia, e ele orava ao Senhor incessantemente, querendo que a tristeza, que a dor, que o sofrimento que estava constante sobre a sua vida pudesse passar. E o Senhor diz a ele naquela hora o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Porque a graça nos leva a enxergarmos o propósito de Deus em nossas vidas. E é importante nós pensarmos nisto. Como nós estamos vivendo este propósito? Eu queria levar você a refletir sobre isto. Como você está vivendo este propósito? Como você tem estabelecido na sua vida os critérios que glorificam o nome do Senhor? Pois a graça nos guia ao propósito. Precisamos entender esta graça, porque quando nós entendermos a graça, vamos passar por tribulações, por certo, vamos passar por sofrimento, mas também vamos passar por momentos gloriosos na presença do Senhor. Chegará o tempo de refrigério, pelo tempo de vivermos, irmãos, esperançoso, sendo paciente na tribulação, mas perseverante na oração. Por isso que a graça, ela é estabelecida por um propósito. Portanto, Deus faz bem as parteiras para que elas pudessem assim estar vendo aquilo que Deus estaria fazendo. Diz que aumentou-se e se fortaleceu-se muito. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Em Êxodo capítulo 1, versículo 20, mostra que ali Deus não impediu que aquela perseguição que havia sido levantada contra o povo dele. Pelo contrário, as parteiras estavam fazendo os partos, e ali as crianças estavam nascendo
E Deus estava preservando o seu povo. Comando errado não se executa. Quando Deus está no negócio, irmãos, Deus estabelece pessoas com entendimento da visão que Ele está fazendo para nos ajudar. Quando Deus está no negócio, você pode até imaginar que o diabo está se levantando e que não vai acontecer, que há barreiras, porque é tanta dificuldade, é tanta luta, mas Deus está nesse negócio, irmãos, porque diante do propósito que Deus tem estabelecido, irmãos, a graça dele está sobre nós, não tem como impedir a ação de Deus. O diabo vai se levantar para tentar roubar, mas a vitória é daqueles que perseveram, a vitória é daqueles que crêem, daqueles que estão constantemente vivendo, esperando o tempo de Deus. E quando nós estamos esperando o tempo de Deus, as coisas acontecem, porque tudo acontece por um propósito, porque a graça está sendo evidenciada, como foi na vida de Moisés. A graça é protetora, é preventiva, e a graça é presente. A graça é protetora, a graça é preventiva. Deus está providenciando o meio para que a solução chegue. Se você está desempregado, se você está passando por lutas de enfermidade, se você está passando por problema sentimental, Deus está provendo o meio, porque esta graça é preventiva e Ele tem estabelecido sobre nós o teu grande amor. Por isso nós estamos aqui, irmãos, não é por nossas forças, não é porque somos melhor do que aqueles que estão lá dispersos, sem ter graça para poder entender, sem ter revelação para poder sentir, porque nós estamos sentindo porque Deus se revelou para nós. Nós estamos aqui porque há uma presença gloriosa que nos impulsiona a estarmos na casa adorando. Por isso nós chegamos diante dele em seus atos com hino de louvor e adoração ao nosso Deus, porque ainda que passemos por tribulações, mas nós sabemos a quem nós estamos servindo. Este menino, ele cresceu porque foi educado diante de um princípio egípcio. Mas por quê? Porque a graça é preventiva, porque a graça é com propósito. Moisés foi para a casa de Faraó. Moisés foi criado, foi instruído com toda a ciência egípcia, a melhor da grande nação do tempo. Hoje, se falarmos da grande potência mundial, Estados Unidos, você imagine Moisés sendo instruído pela grande potência mundial da época, que todo o conhecimento científico foi passado para Moisés. Há quem diga que naquelas construções das grandes pirâmides, ninguém sabe como se levou aquelas pedras rochosas para ali, mas há quem diga que ali houve uma engenharia, em que Moisés fez parte ali, porque ele estava servindo ali, orientando, participando dos projetos de Faraó, mas foi durante 40 anos. Mas Deus tem um propósito estabelecido para ele. Foram 40 anos educado, 40 anos servindo, e o povo de Deus sendo escravo durante 400 anos. Há quem diga, de acordo com os historiadores, entre 400 a 450 anos. E Moisés passa 40 anos ali, vendo o povo sofrendo, e Deus vai colocando no coração dele ali aquele sentimento de proteção, de cuidado. E chega um momento que ele vê ali um hebreu sendo vitimado por aquele homem que estaria ali sobre aquele povo, ali fazendo com que eles estivessem carregando tijolo para que eles pudessem estar fabricando ali. E ali houve uma perseguição, ali houve um maltrato contra um hebreu. E ao Moisés ver, Moisés vai e defende o seu irmão, e ao defender, ele faz com que naquela defesa que ele começa a agir em favor do seu irmão, ele mata aquele egípcio. E ao matar o egípcio, Deus permite, porque Deus tinha um propósito com isto. E ele passa a ser fugitivo. E Moisés sai fugindo. Ele renuncia a tudo quanto ele tinha para viver no deserto. E agora Moisés vive 40 anos no deserto. E com 80 anos Moisés começa a ter experiências. Irmãos, às vezes nós olhamos a nossa idade, nós olhamos algumas pessoas achando que o tempo é o tempo de parar. Nós estamos envelhecendo, já estou para lá de 50 anos, agora estou sem força, não posso fazer mais muita coisa. É verdade, o Salomão ele diz, né? Jovem, lembra-te do teu Criador,
nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos nos quais chegue a dizer, não tenho neles contentamento. É verdade, jovem, lembre do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os anos os quais venham dizer, não tenho mais prazer, porque o prazer foi-se embora, as forças se foram, e alguns já não têm mais motivação para estarem na casa de Deus, não tem mais forças nos seus membros inferiores, superiores, está totalmente cansado, está esperando tão somente um momento que o Senhor levar. É por isso que quando Salomão ele diz isso, impelido pelo Espírito Santo, você que é jovem, você entenda aqui o próprio também João, quando diz, jovens eu vos escrevi, porque sois forte, porque já venceste o maligno, é porque existe diante de você um poder de Deus manifestado para que neste mundo tenebroso você resplandeça como luz deste mundo para fazer a diferença, porque Deus quer usar você nesse tempo e você não pode fugir dessa responsabilidade. Mas quando nós olhamos para Moisés, embora nós sabemos que no passado os homens viviam muito mais do que no tempo presente, pois Deus abreviou o tempo de vida do homem para 120 anos. Porque no passado eles viviam 300, 400, 500, 600 anos. Mas por causa do pecado, o Senhor diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E Deus reduz o tempo de vida dele para no máximo 120 anos. Mas quando a gente vê nesse período em que Moisés estaria ali, ele estava com 80 anos, quando ele começa a ter experiências marcantes com Deus. E quando Deus envia ele a Faraó para ir como libertador, ele estava com 80 anos. 40 anos se passaram. É por isso, talvez, quem sabe, que Moisés, quando ele chega para Deus, que ele aparece ali, Deus, na sarça ardente, que ele chega ali, e quando ele chega diante daquela sarça, aí ele vê aquela sarça ardendo, ele se aproxima por curiosidade para ver, porque que aquela sarça ardia e não se queimava. E ele, ao chegar perto ali, o Senhor Deus brava a voz e diz, Moisés, tirai as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. E ele cobre o rosto porque ele não consegue aproximar-se mais por causa da glória do Senhor. E naquela experiência que ele queria ver, porque que a sarça queimava, ardia, e não se queimava, não se consumia, porque ele queria chegar mais perto. Deus fala com ele. Diga assim ao seu irmão nesta hora. Quer ouvir Deus? Chegue mais perto. Às vezes nós queremos ouvir Deus e ficamos longe. Não somos ousados. Moisés foi ousado. Moisés foi tomado de vigor, de disposição em querer ver, porque a glória estava ali. Nós queremos, nós desejamos, mas nós precisamos tomar atitude, porque as nossas atitudes farão a diferença, pastor, porque as nossas decisões mudarão o nosso destino. As nossas decisões farão com que o destino das nossas vidas, elas estejam realmente sendo inclinadas para um propósito. Você quer que Deus faça? Comece a ver que você tem que tomar decisão. Você tem que querer. E quando a gente quer, irmãos, as coisas acontecem. E Deus faz, porque tudo Ele faz por um propósito. E a graça nos guia para um propósito. E porque a graça nos guia para um propósito, meus irmãos, é porque nós estamos vivendo o propósito de Deus, sendo construído nesse processo que nós passamos pela vida. Esta graça, ela é construída pelo processo que nós atravessamos na vida. Você veja que Moisés, ele esteve atravessando um processo. Foi um período de 40 anos no deserto, para que o destino de uma nação fosse mudado. E às vezes nós estamos achando que estamos passando por muito tempo no deserto. Estamos achando que são muitas as provas, são muitas as perseguições.
Mas quando a gente olha, irmãos, o propósito de Deus estabelecido é para construir neste processo, dentro de cada um de nós, irmãos, um homem que esteja firmado nas suas promessas, um homem que esteja vendo com os olhos espirituais aquilo que ele quer realizar. O propósito de Deus é construído em um processo. Eu sei que tem alguns que estão passando por um processo de enfermidades constantes. Mas Deus está estabelecendo um novo tempo na sua vida. De repente você está passando por um momento de conflitos na empresa. Mas Deus está estabelecendo neste momento aquilo que você está passando, para que gere em você disposição para clamar mais, para orar mais, para chegar diante dele e dizer: Deus, eu não tenho como resolver essa situação, aqui nesta empresa não está fácil, eu estou pensando até, quem sabe, em pedir as contas, eu estou pensando em sair, mas a decisão não é você sair, a decisão não é você mudar de lugar, é você mudar de atitude. Deus está querendo levar você a uma tomada de atitude, porque ali você tem que resplandecer como luzeiros deste mundo, porque o tempo é chegado, irmãos, das pessoas verem em nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E o tempo de Deus é chegado. Porque eu estou certo, Filipenses 1,6, de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Por isso Deus está tratando você, meu irmão. Deus está tratando comigo, e nós estamos sendo tratados para que possamos glorificar o seu nome. Por isso estamos finalizando esta palavra dizendo que Moisés foi ensinado por todo o plano que Deus tinha estabelecido no Egito, para que através daqueles ensinos que ele pudesse ter. Eu não sei qual era o propósito que Deus tinha para fazer e qual era o tempo nele, sabia, nem a gente sabe o que Deus tem a fazer na sua vida nem na minha. Mas uma coisa eu sei, irmãos, às vezes nós achamos que nós não somos capazes, como Moisés, quando ele foi chamado pelo Senhor. A primeira desculpa de Moisés foi que ele era um homem de língua pesada. Ah, Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Há quem diga que ele era gago. Alguns traduzem isto como sendo uma pessoa gaga, mas eu fiquei imaginando que possivelmente por ele passar, quem sabe, 40 anos fora do Egito, se relacionando com os seus irmãos hebreus, quem sabe até ele já estava, com o passar do tempo, perdendo um pouco a facilidade do dialeto da língua egípcia. Eram 40 anos. E quem sabe ele tinha dificuldade de falar com o faraó, porque os anos se passaram e ele não exercia mais aquela língua durante aquele período. Quem sabe podia ser isso até. Mas uma coisa eu sei, que ele colocou uma desculpa. Quantas pessoas estão colocando desculpa? Ah, Senhor, eu não sei fazer. Ah, Deus, eu não tenho condição. Como Jeremias: Senhor, eu sou como uma criança. Quantas desculpas, irmãos, para fazer aquilo que Deus tem estabelecido. Mas nós encontramos Deus agindo, Deus indo ao encontro, transformando as condições, irmãos, que Ele estava colocando, para que pudesse Ele ser uma bênção, não somente para o povo que precisava ser liberto, mas para que toda a geração pudesse vivenciar nesta nação que Deus escolheu, para que pudesse gerar o Messias. O encontro que transforma. Êxodo capítulo 3, versículo 4 diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus no meio da sarça, Deus chamou e disse: Moisés, Moisés. E qual foi a palavra de Moisés? A palavra de Moisés foi: eis-me aqui. Que você nesta noite, que você neste dia, esteja colocando-se diante do Senhor, desejoso em ouvir a voz de Deus, desejoso em viver experiências novas, e por certo Deus falará chamando o teu nome, e você deverá também dizer como Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Quantos estão dispostos nesse tempo a dizer ao Senhor nesta noite: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero mudar a situação. Deus, eu estou precisando de uma transformação nesse tempo.
porque eu sei que é chegado um tempo do Senhor manifestar-se, e eu preciso tomar uma decisão para que possa mudar o destino da minha vida. Eu preciso tomar uma decisão para que possa mudar o destino, quem sabe do meu filho, da minha esposa, quem sabe deste colega de trabalho, quem sabe nesta empresa, quem sabe nesta igreja. Eu preciso, Senhor, tomar a decisão que mudará o destino de pessoas, assim como Moisés tomou esta decisão ao ser por sua mãe desafiada também, desde pequenino, quando ela tomou a decisão de colocar o seu filho diante de uma direção e diante de um sentido que Deus pudesse tomar à frente. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Faça como esta mulher que colocou o seu filho nas mãos do Senhor. Talvez aparentemente para muitos foi uma decisão louca colocar sobre o rio, mas essa decisão foi uma decisão suficiente para que Deus pudesse agir em favor do seu povo. Que Deus nos abençoe, que esta palavra tenha chegado aos nossos corações, e que todos nós possamos ser, por esta palavra, fortalecidos e entendendo muito bem de que as nossas decisões mudam destino de pessoas. As nossas decisões mudarão, quem sabe, o nosso destino. E eu espero que seja para melhor. Não seja como o destino de Judas, não seja como o destino de alguns que tomaram decisões e fizeram escolhas erradas, mas que as suas escolhas sejam as melhores possíveis para louvor e glória do nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Deixe essa palavra nesta noite para a nossa reflexão. Amém? Pastor Salomão da Paz.